Olha, hoje o tema é daqueles que ninguém esperava ouvir aqui na Escola do Amor, principalmente os nossos alunos casados. Sabe aquela terceira pessoa destruidora de lares chamada amante? Pois é, hoje estaremos mostrando que podemos aprender com essa tal. Isso mesmo. Aqui na Escola do Amor, nós sabemos tirar coisas boas até das coisas ruins. Nós vamos agora falar sobre aquela mulher que pode estar entrando no seu casamento, tomando o seu lugar, dividindo o seu marido com você durante meses, até anos. E pior, sem você saber. Ela é a mal falada amante. Não vamos esquecer que também tem os amantes, né, Renato? Cada dia um número maior, infelizmente, né? Hoje em dia as mulheres estão traindo muito também. Maridos que se cuidem. Eis aí mais uma razão para você blindar o seu casamento. Sabe, Cristiane, a primeira pergunta que deve vir na cabeça de uma pessoa traída, o marido ou a mulher traído, é o seguinte: o que ela tem que eu não tenho? Interessante saber, Renato, é que muitas das vezes a amante nem é lá grandes coisas, né? A esposa é bem mais bonita. Quer dizer, muitas pessoas pensam que a aparência é um dos fatores principais na traição. E não é não. E não é, de jeito nenhum. Pode até ser a aparência, um dos fatores, mas nem sempre. E hoje vamos entender por que um marido que deveria estar satisfeito com sua esposa é capaz de trocá-la por uma mulher que não é nem metade do que a esposa é. Mas primeiro nós vamos falar com um casal que já esteve nesse barco furado. É a Silvana e o Rui, que estão casados há 23 anos, mas que estão só juntos nos últimos 10 anos por causa de uma amante. O Rui abriu mão de mais de 10 anos de casamento por uma outra mulher. Pois é, mas vocês conseguiram dar a volta por cima, não é isso? E é isso que importa. Sejam bem-vindos. E para entendermos o que aconteceu com vocês na situação, nós vamos voltar lá no início do casamento. Como era o casamento de vocês lá no princípio? Logo que nós casamos, para início de conversa, nós antecipamos nosso casamento porque eu engravidei. Então, o nosso casamento já começou a 3, né? E não tínhamos estrutura para nos casarmos naquela época, mas mesmo assim nós nos casamos. E aí vieram os problemas financeiros, né? A minha filha nasceu. Qual a idade de vocês quando vocês se casaram? 24 anos. 24 anos, os dois? Os dois, nós temos a mesma idade. Em 2 anos de casado veio a segunda filha. Então, imagine um casamento antecipado, não tinha estrutura financeira, ele nem tinha se formado ainda, com 2 filhas. Quando você, Rui, ouviu a notícia, primeiro da primeira gravidez, depois logo em seguida a segunda gravidez, e vocês estavam na universidade, os dois, é isso? Só ele? Eu já tinha me formado. Ele ainda estava? Ele estava terminando. Como é que foi aquilo? Foi como se tivesse caído o mundo na sua cabeça? Como é que foi? Exatamente. Não tinha essa estrutura, nem emocional, nem financeira. E vi que estava sendo frustrados. Todo aquele sonho, até o sonho de se formar na universidade. Foi o quê? Falta de planejamento? Exatamente. Falta de planejamento. E aí, Renato, nós fomos morar junto com a minha mãe. Nessa época, eu não trabalhava, só cuidava das meninas. E ele saía de manhã e não voltava mais para casa. Eu ficava muito tempo sozinha. Sempre tinha os amigos que convidavam: Rui, vamos ali por uma reunião, por um barzinho, vamos por uma festinha, por um compromisso extra trabalho. E é claro, eu pensava, bom, ela está entretida lá, ocupada com as coisas da casa, ela não vai sentir falta se eu ficar um tempo fora, mas aí eu sempre perdi o controle. E isso, o casamento acabou se desgastando mais, porque ela passou a policiar mais
É interessante isso também, esse detalhe, Renato, porque ele achava assim, não vai fazer diferença se eu estiver em casa, porque ela não vai me dar atenção. Ela vai estar ocupada com as crianças, então, enfim. Né? Quer dizer, muitos maridos fazem isso. Já que não vai fazer muita diferença eu estar ou não, então eu vou ficar com meus amigos porque lá pelo menos eu tenho um momento agradável, né? Que é um equilíbrio, quer dizer, aponta para uma necessidade de equilíbrio, que quem tem filhos e outras coisas acontecendo que exigem atenção, tem que realizar no casamento, ou seja, equilibrar as coisas. Eu lembro que quando eu chegava em casa, você sempre se preocupou em deixar tudo que você estava fazendo e atender ou estar ali preparada para me receber, né? Nós tínhamos outros probleminhas no casamento, mas sempre isso eu admirei na Cristiane, porque ela sempre, mesmo com os afazeres da casa, ela sabia que eu ia chegar a tal hora, ela deixava tudo para me dar atenção. Isso aí acho que você aprendeu com quem? Com a sua mãe? Minha mãe, claro. Pois é, já teve esse benefício no casamento. Mas interessante, quer dizer, faltava alguma coisa. Aí você ia atrás do escape, entre os amigos, tudo começa a cooperar, né, para dar errado. Me senti solteiro novamente. Quando ele chegava, eu queria satisfação, e aí ele queria dar satisfação, eu não aceitava a satisfação dele, porque eu achava que eu estava certa, ele estava errado, então eu partia para agressão verbal, para agressão física. Eu via que o meu casamento estava indo por água abaixo, né? Mas eu não tinha mais controle, porque ele já não me ouvia, ele fazia o que ele queria e não adiantava falar. É claro que ele estava errado também, né? Mas você, ao fazer aquilo, né, de criticar, de cobrar, de brigar, você encarnava a chatinha, a esposa chata. Era, né? Exatamente. E aí, claro, você não se ajudava, você afastava mais. Quer dizer, então a coisa vai ficando numa situação, a bola de neve vai crescendo, que aí chega, né, a amante, né, toda emperiquitada, toda, né, agradável, bonitinha, agradável. Aí realmente, conta aí, como é que foi essa situação da entrada da amante no meio de vocês? Como é que foi? Ela trabalhava com ele. Ele é advogado, ela também trabalhava no mesmo escritório. E ela ficava o tempo todo do lado dele, né? Ela acompanhava ele em todos os lugares, e ia para o fórum, ela ia junto. Ela tinha mais tempo do lado dele do que eu. Rui, o que você estava procurando, no caso, quando começou esse envolvimento? Estava procurando exatamente uma pessoa que me ouvisse, me entendesse, que me desse atenção, carinho, buscando uma felicidade que eu não tinha. Me senti feliz. Mas, a partir de um dado momento, ela descobriu isso tudo e ela foi tirar satisfações. Aí você descobriu, o que aconteceu? Colocou ele para correr? Como é que foi? Não, eu fui lá no trabalho deles, pedi satisfação. Ele não estava no dia, mas eu pedi satisfação e ela negou. Eu não aceitava, porque eu sempre achava que eu estava certa, né? E estava certa. E eu estava certa mesmo, né? E eu só sei que eu perdi a cabeça e dei uma surra nela. Que isso? Sério? Dei uma surra nela. Eu tirei lá no local sangue. de trabalho? Lá no você local tirou de trabalho. sangue? Tirei. Quem olha pra você assim não dá nada por você. Mas eu era assim. Eu era assim, né? Eu parti pra cima. Mas... E pior que ela deve ter ficado a vítima, né? Aos olhos dele. Né? Ela foi a vítima. Tanto é que eu fiz isso, mas foi a pior coisa que eu fiz. Porque ele escolheu ficar com ela. Aí saiu de casa? Aí ele saiu de casa neste dia. Quer dizer, você vê o acúmulo de erros, né? Um erro leva ao outro, chega uma hora que não tem mais como a pessoa conduzir o casamento de maneira inteligente. Aí as emoções tomam controle. Eu achei que aquele encantamento fosse durar também um longo período, mas logo a coisa se tornou monótona também. E praticamente igual ao casamento. Embora não fosse um casamento, mas foi se tornando monótono. O barco estava afundando, você falou, eu vou sair desse barco, vou entrar nesse outro aqui. Aí aquele outro estava afundando mais rápido ainda, né? Exatamente.
Pois é. Mas, Silvana, você chegou a achar que a amante tinha alguma coisa que você não tinha? Você começou depois a pensar assim, poxa, realmente eu dei mole, ou realmente eu descuidei do meu casamento, do meu marido. Isso bateu depois em você ou não? Você bateu. Achava... Uhum. Primeiro, por ela ter mais tempo. Essa foi a primeira desculpa assim que eu arrumava para mim mesma, né? E segundo, que ela, acredito que ela era carinhosa, falava baixinho, sempre estava ali do lado dele, ouvindo, né? Dando apoio. E eu não fazia nada disso. Falei assim, então eu vou reverter isso aí. Eu vou começar a fazer isso aí. Eu vou ser melhor que ela. Eu mudei primeiro, aí através dessa mudança, ele sentiu vontade de voltar para casa. Quer dizer, o contato permaneceu entre vocês, apesar dele estar com a outra, amante, né? Mas ele continuou com contato pelas crianças e tudo mais, imagino, né? Uhum. E foi notando essa diferença em você. Isso, foi notando a diferença. Eu já não falava mais alto, já não gritava mais, né? E eu aprendi também a me valorizar, porque antes eu não me valorizava, né? Eu dava muita ênfase a ele, aos problemas, e sempre me deixava a desejar, né? Os meus gostos, as minhas vontades sempre ficavam em segundo plano. Então eu comecei a me arrumar mais, me valorizar, a minha autoestima aumentou, né? E aí eu pude passar isso para ele. Quer dizer, você virou amante, na verdade. É isso mesmo. Né? Você passou a ser mais interessante para o seu marido. Né? E aí foi aí que você começou a se dar conta que você tinha feito um mau negócio? Exatamente. Eu tinha que tomar uma decisão. Ela mudou muito bruscamente, ela mudou da água para o vinho e eu passei a ver nela aquilo que eu não via antes. Quer dizer, nós falamos aqui do que a Silvana aprendeu, onde ela tinha que melhorar. Agora, e você? Você reconheceu os seus erros, onde você também, como homem, como marido, tinha que melhorar devido a toda essa experiência? Exato, eu enxerguei uma falta de maturidade, depois eu pude ver que tudo aquilo que aconteceu foi um desgaste desnecessário, que pôs o casamento a uma situação vexaminosa, porque nós tivemos que expor a nossa vida para muitas pessoas. Depois de todo esse trâmite, a coisa voltou a ter uma tranquilidade, uma paz. Vocês buscaram algum tipo de ajuda para se reconstruir, para se levantar, melhorarem como pessoas? Eu busquei, eu fiz um tratamento espiritual na terapia do amor. E foi lá que eu recebi muita ajuda na função de rever os meus defeitos, rever as minhas atitudes erradas. E foi aí que eu fui me consertando e colocando em prática todas as aulas que eu assistia, né, todas as palestras que eu assistia, eu fui colocando em prática e fui mudando paulatinamente, né? Então, eu devo muito à terapia do amor, que é essa palestra que eu assisti. Inclusive, nós vamos estar em Campinas fazendo uma palestra semelhante a essa no final deste mês de janeiro. Queremos convidar as pessoas, vamos falar mais sobre isso no final do programa, durante o programa. Queria agradecer muito o depoimento de vocês, tá bom? Está tudo certo hoje? Estão felizes? Hoje a gente tem mais um filho, né? Tem o João Vitor, está tudo certo, graças a Deus. Eu, da minha parte, me sinto realizado, porque era uma coisa que eu esperava desde quando eu me casei e hoje estou vivendo um casamento 100%. São amantes hoje um do outro. Hoje sim. Né? É isso aí.